Eu vou chamar o professor Fernando Gallenbeck, professor aposentado e voluntário do Instituto de Química da Unicamp. Ele vai falar sobre políticas públicas baseadas no conhecimento, fatos, falácias e novas soluções. Por favor, professor. Boa tarde. Eu agradeço também à doutora Silvia por essa oportunidade, excelente oportunidade, de aprender e transmitir algumas ideias. Foram colocados aqui muitos problemas. Esses problemas têm que ser resolvidos. Eu não acredito que eles vão ser resolvidos se não houver informação sólida que possa amparar a solução e, principalmente, se essa informação não seja recebida pelo público com credibilidade. Eu quero começar falando, então, sobre o conhecimento, o que nós conhecemos, no fim das contas. Nós conhecemos aquilo que a gente aprende, conhecimento anterior, do que resulta da pesquisa. E conhecimento tem crescido de maneira acelerada em todas as áreas. Eu estou citando aí astronomia, onde as pessoas dizem que não precisa se preocupar muito com o que era conhecido 20 anos atrás, porque de lá para cá mudou tudo. Ou foi agregado muito conhecimento, né? Não é necessariamente que mudou tudo. Em 2019, essa frase é repetida tal como era em 1970, e isso vale para qualquer área. O que eu aprendi no meu curso de graduação, feito perto da pré-história, já não corresponde muito ao que se conhece hoje de química. O conhecimento é uma pirâmide que não para de crescer, e eu faço analogia com as pirâmides astecas, onde eles faziam uma pirâmide menor, depois, com o tempo, ficavam mais ricos, aumentava a pirâmide, aumentavam e aumentavam, umas sobre as outras. Mas essa pirâmide do conhecimento, da ciência, ela é uma pirâmide bem sólida. Existe muito a ideia de que conhecimento se constrói pedra sobre pedra e que isso é inabalável. Mas, de fato, se nós olharmos ao longo do tempo, muita sujeira ficou embaixo do tapete. Muita coisa foi admitida. Eu pego dois exemplos, eu estou pegando exemplos da física aqui no caso, porque é uma área que as pessoas tratam como uma área ali rigorosa, tal, né? Eletrostática e atrito são muito comuns a todos. Foram importantes na física do século XIX, pouco progresso no século XX, e quando chega no século XXI, saem artigos como esse que está aqui, o que cria a eletricidade estática. Ou seja, nós não temos clareza sobre qual é a origem dos relâmpagos, né, que fazem parte de qualquer mitologia. Não temos clareza. Isso seria apenas um problema científico se não fosse a causa de incêndios e explosões que se repetem o tempo todo no mundo todo, né? Nos Estados Unidos ocorre pelo menos um grande acidente causado por eletrostática em alguma grande empresa, e aqui no Brasil o caso paradigmático é o do foguete de Alcântara, né? Onde muitos dos sonhos do programa espacial brasileiro viraram fumaça numa explosão desencadeada dessa forma. A ciência é feita por pessoas. E aí eu quero lembrar a frase de Galileu, né? Perguntaram a ele, uma vez um discípulo perguntou: mestre, o que é o método científico? E a resposta do Galileu foi:
o método é a dúvida. Então, a dúvida é uma obrigação metodológica. Nós não podemos ouvir e aceitar tranquilamente informação nenhuma, inclusive essa que eu estou passando para vocês. A ciência é feita por pessoas e pessoas têm interesses e ambições, legítimos ou não. E isso acaba afetando a atividade científica. Os conflitos poderiam ser sempre resolvidos com honestidade intelectual, mas eu não creio que esse seja um atributo muito dominante, nem no tempo de Galileu, nem hoje. Além disso, surgem muitas questões éticas na prática científica. E um exemplo bom é o dos gases de guerra e o comportamento diferente de dois grandes cientistas. Faraday se recusou a participar do desenvolvimento de gases de guerra, que seriam usados na Guerra da Crimeia, mas Fritz Haber, um grande cientista, ia pessoalmente ao fronte na Primeira Guerra Mundial para ver se os gases estavam matando bem, né? Ele precisava que o produto dele funcionasse. Aqui no Brasil, nós usamos com grande frequência uma expressão, ciências exatas. Vocês podem olhar nos outros países, essa não é uma expressão comum. Poucos países usam a expressão ciências exatas. Eu acho isso aí extremamente perverso, porque ciência exata dá a impressão de alguma coisa ali, né? A toda a prova, exata, tá certo? Mas, gente, isso não existe. Algumas áreas da matemática, uma ou outra área da física, talvez seja uma ciência exata. O que mais e boa parte da matemática, parte mais ativa, sistemas complexos, hoje não é rigorosamente exata. As pessoas fazem experiência no computador. E nós podemos encontrar muitas frases como essa de Dirac, um grande cientista, que ele era um dos pais da mecânica quântica, falou, bom, agora quase toda a física, quase toda a química e a maior parte da física estão resolvidas com a mecânica quântica. Bom, 90 anos depois, a gente sabe que não é verdade, né? E isso continua sendo repetido por professores e alunos. Pessoas, às vezes, falam numa precise theory of nature. Isso existe? Bom, se existisse, a gente teria alguma capacidade de predição razoavelmente séria com relação ao clima, né? E esse começo de século deu baile em muita gente. Eu copio aqui um extrato de uma apresentação feita na Academia Brasileira de Ciências, um extrato que saiu no Portal Brasil do MCTIC, apoiado em todos aqueles computadores que vocês estão vendo lá atrás, né? E tanto um como o outro fizeram afirmações que a crise hídrica pela qual nós passamos há poucos anos se encarregou de desmentir. Não há como aferir com precisão o quadro climático, será um período com precipitações em torno ou abaixo da média. E nós vemos as enormes flutuações. São fenômenos muito complicados? Não, é uma combinação de fenômenos físicos e químicos. Mas não conseguimos seriamente, e principalmente quando vamos apurar o resultado, fazer previsões. No fim do século passado, surgiu uma ideia um pouco estranha do fim da ciência. A ciência está pronta, acabou, é isso aí, né? E houve muita coisa escrita sobre esse assunto. Mas surgiram críticos. Um deles foi Wolfram, New Kind of Science,
para vocês levarem Wolfram a sério, ele é um matemático que ficou bilionário escrevendo matemática. Acho que eles achavam que isso era impossível, né? Isso aconteceu. E o que eu acho mais importante é isso. A afirmação de Lorentz, que é o descobridor do chamado efeito borboleta: conhecemos leis fundamentais, mas não conseguimos usá-las para fazer previsões. E o padrão dominante, feito de análise de muitos resultados de pesquisa científica, mostram que a descoberta frequentemente resulta de serendipitia. Serendipitia é aquele negócio: eu estou procurando uma coisa, no meio do caminho eu percebo uma outra, que é muito mais interessante que aquela que eu queria no começo, aí eu perco um pouco de tempo e faço uma descoberta muito melhor que eu pretendia, né? Algumas pessoas gostam de chamar isso de acaso, não é uma boa designação. No nosso sistema, temos uma dificuldade muito grande, já foi abordada aqui, de transmitir informação ao público, transmitir informação aos que devem transmitir a informação ao público, as pessoas da mídia, e, de fato, está muito ligado com os nossos problemas crônicos de educação. Eu acredito que o nosso sistema de educação e pesquisa é pautado pela autopreservação de grupos de interesse. Alunos frequentemente recebem resultados importantes errados. Já falei das ciências exatas, as teorias de tudo, que na verdade não explicam nada. E uma coisa que eu acho terrível é a desvalorização do papel das mãos e da interação entre mão e mente. Na mídia, nós vemos um processo de deseducação intensiva. Por exemplo, uma frase muito comum é: os cientistas disseram tal coisa. Lembrando do Galileu, ponham 10 cientistas numa sala e tentem verificar se eles conseguem todos concordar em tudo. Duvido, né? Principalmente vão discordar. Então, quando se fala os cientistas, está se fazendo um erro brutal, né? Está se ignorando o nível de ignorância que nós, humildemente, temos que reconhecer, que faz parte da nossa atividade. Um problema seríssimo é a desvalorização da memória, eu estou dizendo no processo de educação, que faz as pessoas acharem que quem tem boa memória não pode ser criativo, e aqui eu cito um poeta extremamente importante, especialistas em criatividade, numa enciclopédia de criatividade, para dizer o seguinte: para criar, precisa ter um domínio de conteúdos, e esses conteúdos têm que ser da melhor qualidade possível, senão não vamos a lugar nenhum, vamos estar papagaiando simplesmente. Para pensar em políticas públicas, eu coloco aqui primeiro uma definição, não vai ser difícil adivinhar quem é o autor dela, né? Groucho Marx, que era um homem que conhecia as coisas. Eu gosto mais dessa: política é a arte do bem comum. E as políticas públicas deviam ser desenhadas para o bem comum, apoiadas no melhor conhecimento existente, reconhecendo as falácias possíveis falácias desse conhecimento. Ela tem sido muito usada como um slogan, simplesmente em disputas de poder. Não ajuda muito. E aqui no Brasil nós temos tido muita dificuldade em conseguir montar políticas públicas bem formuladas. Eu vou dar um exemplo que mostra como é fácil poluir essas coisas. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Informação e Comunicações tem uma secretaria de programas de pesquisa e desenvolvimento que de vez em quando muda um pouco de nome, mas é por aí. O que essa secretaria fez em 2014 a 2016?
ela se ocupou de clima. Aqui estão os tópicos principais das atividades da secretaria e quanto esforço foi colocado em cada um. Então, vejam, clima, importantíssimo. O resto pode ser câncer, né? Mas não faz parte das preocupações. Muitas outras coisas poderiam ser citadas aqui. Isso é o resultado da interferência daquele problema, né? Somos humanos. As pessoas se veem em posições como essa e resolvem que vão cuidar daquilo que lhes interessa. Nesse momento, no Brasil e nas últimas décadas, nós não temos tido estratégias, não temos tido metas nem acompanhamento. E sem estratégias bem desenhadas, os documentos acabam sendo inócuos, sem acompanhamento ninguém sabe o que deu certo ou não. Isso aqui talvez escandalize alguns. O FNDCT, Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o maior pacote de recursos para ciência e tecnologia brasileiras, inclusive, principalmente as voltadas para políticas públicas, tem mais de 50 anos e nunca produziu um relatório de resultados. Ele produziu relatórios contábeis, gastamos tanto assim, mas de resultados, não. E existe um relatório mais ou menos recente do FNDCT, que comete a indiscrição de dizer que eles nunca tiveram uma metodologia para isso, né? Está escrito, e iam contratar uma consultoria para estabelecer essa metodologia. Eu sou consultor, mas eu não gosto dessa palavra, em muitas situações. Eu acho que nós vamos começar de novo. Eu já estou um pouco para lá no tempo, para pensar em começar alguma coisa, mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente precisaria trabalhar para formular programas que tenham diagnósticos sólidos, definição clara de objetivos, que contemplem as pluralidades da sociedade, estratégias de implementação, metas bem definidas, acompanhamento cuidadoso, premiar o que funciona, corrigir o que não funciona, por várias razões. Isso se aplica ao meio ambiente, se aplica à educação, se aplica a tudo hoje nesse país. E eu quero transmitir a minha convicção de que não adianta eu me achar muito feliz se o entorno não estiver feliz, né? E quero transmitir uma última convicção, que é o seguinte: sendo químico e tendo trabalhado muito tempo em transformação de materiais, aproveitamento de resíduos, eu vejo toda a discussão sobre poluição, principalmente, com muita tristeza, por uma razão muito simples. Para mim, poluente e lixo são dinheiro que foi jogado fora. São o resultado de negligência que acaba prejudicando, em última análise, quem a pratica. Dinheiro jogado fora. Muito obrigado.